Dia a dia do CRC na prática, então vamos lá para esse módulo, é um módulo muito legal. A gente vai falar muito a respeito da organização, da cadência de contato e agora é a hora prática. Tanto da sequência, da cadência de processos, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, como eu tenho que me organizar. E a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu não posso só atender. Então, o meu objetivo não é atender, é criar conexão e fazer com que cada potencial cliente venha passar de etapas. Então, passar da conversa para um agendamento, agendamento para comparecimento, comparecimento para venda, do orçamento para venda, do contato inicial para uma visita presencial, enfim, independente do segmento, independente se é produto, serviço ou clínica, hospital, enfim, eu tenho que fazer com que o meu potencial cliente ele passe de etapas, e a gente sabe que na prática é um cenário totalmente diferente, porque vai ter sim clientes que não vão responder, vai ter clientes que vão me deixar no vácuo, vai ter clientes sim que vão me tratar mal, outros clientes que não vão ter um interesse muito adequado, uns clientes que vão estar numa etapa inicial, outros numa etapa final, uns que vão ser muito difíceis, outros que vão ser poucos, que vão ser mais fáceis, enfim. Então tudo isso eu tenho que ter de uma forma regularizada, de uma forma sequencial, porque quando a gente fala do dia após dia, na prática a gente precisa ter uma linha de montagem. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer segunda, terça, quarta, quinta, o que eu preciso fazer com o lead, que é aquela pessoa que mandou a mensagem há muito tempo atrás, uma que mandou hoje de manhã, qual eu vou priorizar, como eu vou priorizar, e por isso é fundamental essa organização. É uma rotina que eu preciso ter ela de uma forma organizada, o que eu preciso atender, quem preciso atender, quem é prioridade, o que está acontecendo nessa etapa de processo, porque eu quero que você entenda que não se resume ao atendimento, se resume à administração de várias pessoas que estão em várias etapas do processo diferente, umas estão no comparecimento, outras no atendimento, outras no agendamento inicial, outras eu vou ter que entrar em contato, outras eu vou ter que oferecer um brinde, outras eu vou ter que fazer uma abordagem diferenciada. Então é muito importante que você já tenha uma organização, uma pré-organização para tudo isso, no sentido de quê? Do atendimento, reaquecimento, acompanhamento, conexão, proposta, follow-up. Então, o que eu sugiro para você? Já pega um papel, uma caneta, já comece a anotar. Criar alguns grupos, por exemplo, que você pode usar aquele material daqueles grupos em algumas etapas do seu processo. Então, isso é muito importante. Por exemplo, poxa, o cliente entrou na etapa inicial e está curioso a respeito do tratamento X. Já tem um áudio explicando o tratamento X, já tem uma prova social. O cliente parou de me responder. Vou mandar uma prova social com uma história muito importante que você capte o que a gente falou na aula anterior. Não é o que você fala, é como você faz seu cliente se sentir. Não seja interessado, mas seja interessante. Então, contar uma história de um cliente que realmente veio, comprou a minha solução, fez o tratamento na minha clínica e teve a sua história mudada de uma forma facilitada. O cliente sempre vai trazer objeções, ter grupos com a quebra dessas objeções, não exatamente copiar e colar, não, mas que você já tenha uma base com relação a isso. Então eu já tenho organizado aqui, poxa, eu tenho que atender esse tipo de cliente nesse horário, eu tenho que ligar para os clientes antigos nesse outro horário. Poxa, o cliente mandou mensagem agora, eu já tenho esse material X, Y, Z. Poxa, quando o cliente me fala do preço, a respeito dessa objeção do preço, eu vou perguntar para ele o que seria a respeito do problema do preço, falar que o meu negócio oferece cartão de crédito, parcelamento, muitas pessoas também vêm com essa dúvida e acabam realmente se surpreendendo com as condições que eu ofereço, já trago a solução, pergunto de forma técnica se ele realmente insistir em saber o preço, poxa, é muito difícil eu passar um preço, porque pode ser uma coisa pequena, uma coisa grande, o senhor já fez isso, o senhor já fez a panorâmica, o senhor quer um dente, tá, enfim, joga as informações técnicas que ele mesmo vai saber que não tem condição de responder, para que ele seja induzido ao quê? A comparecer no local, a comparecer na clínica, no médico, a comparecer na loja de veículos para comprar aquele carro, na indústria, no comércio, a ver uma prova social, enfim. Então eu tenho que estar muito bem estruturado com isso, eu tenho que ter uma cadência de processos, eu tenho que ter aquele calendário que a gente passou para vocês, é para que vocês usem na prática. Então, adapte ele ao teu cenário. Poxa, esse horário eu vou atender os leads novos, vou fazer o remarketing, reagendamento, todo dia eu vou ter esse fluxo, porque pense comigo, se todos os dias eu tiver 10 clientes novos para atender, eu tenho certeza que num dia os 10 não vão responder, vai responder 5. Então, no outro dia seguinte eu vou ter o quê? Os 10 do dia novo mais os 5 do dia anterior. Agora, soma isso
a 20, a 10, a 5, a 3, a 2 anos de tráfego, a 2 anos de captação de cliente, a 2 anos com clientes que não vêm mais, pararam de vir, encerraram o tratamento, tenho que chamar eles. Então, tudo isso eu preciso que esteja bem organizado, com horários, sequências e tarefas que eu preciso fazer. Então, a primeira dica que eu dou, anote, organizar esses materiais no grupo, material de atendimento inicial, material de follow-up, material de quebra de objeção. Faça uns 3, 4, 5, 6 grupos com você mesmo, que em cada etapa do processo você vai usar para cada pessoa diferente. Muito importante você saber o que está acontecendo com cada cliente. Poxa, foi 10 mensagens, dessas 10 mensagens, que etapa esse cliente está da compra? Ah, o cliente disse que ia comprar mais para frente, vou descartar? Não, vou alimentar ele uma vez por mês, perguntar como está. Se torne realmente uma conexão para esse cliente, que ele entenda esse potencial cliente, que você está lá não para vender algo, mas para ajudar ele, ou a realizar um sonho, ou para resolver um problema. Então isso é muito importante na rotina prática, no passo a passo. Então aqui eu estou dando exemplo para você, eu mesmo tenho uma lista de tarefas que eu preciso executar todos os dias, um calendário pessoal, esse calendário muda constantemente. Então, como responsável das operações aqui, o responsável do atendimento e da expansão também, todos os dias eu tenho que seguir essa lista, eu faço uma pré-lista além do calendário. Poxa, eu preciso resolver isso no dia anterior, e o dia não pode acabar sem que eu siga totalmente aquela lista. Até o pessoal chega aqui, poxa, Denis, como o teu dia consegue render tanto? Porque ele está em lista, está baseado em processos, em etapas. E eu sigo rigorosamente, mesmo que eu fique até mais tarde, mesmo que aconteça algo, tem que seguir aquela lista. O dia não rende se eu não seguir aquela lista. Então, tenha isso de uma forma já pré-organizada, organizada, para que esse fluxo flua de uma forma natural. E isso é muito legal. Às vezes eu fico ali, poxa, atendendo, captando clientes 2, 3 horas e parece que passou 10 minutos. Por quê? Porque aquilo já se tornou natural. Evite as distrações, poxa, o celular, uma conversa. Evite, foque naquilo que você tem que fazer de uma forma organizada e de uma forma estratégica. Então, esse calendário vai te ajudar bastante, o calendário que a gente já passou para você. É muito importante, não é só atender. Isso é algo fundamental. Eu não posso focar apenas no atendimento e atendimento de novos clientes. Então, a gente vê que é um erro muito comum em muitas operações, eu só esperar pelo novo. Descartar o antigo. O antigo muitas vezes que queria informações e não está na etapa final de compra. Tem clientes aqui que fecharam conosco depois de 8 meses. 8 meses conversando, elaborando, mostrando prova social, mas 8 meses que se a gente jogasse fora, iríamos perder esse lead literalmente. Temos clínicas que já bateram a meta de R$500 mil. Você sabe o que é R$500 mil? Bateram essa meta de R$500 mil e posso dizer tranquilamente para você que 380, 390 mil dessa meta que foi batida de R$500 mil até o dia 18 do mês, olha só, foram de 70% a 80% de leads antigos. De 6 meses que mandaram mensagem, que estavam desativados, que não tinham interesse, que não compareceram, pararam de responder, mas foram reativados. Então isso é muito importante, não é eu atender, é eu identificar em que etapa o cliente está, instigar ele nessas etapas, ter uma cadência, como vocês vão ver nos módulos. O cliente entrou em contato os primeiros dias, ali, os 30 primeiros dias eu tenho que ficar em cima dele, principalmente nas 2 primeiras semanas, todo dia com uma abordagem diferenciada, um canal diferenciado. Não adianta mandar aquelas 300 mensagens pelo WhatsApp, o cliente vai achar que é panfletaria, vai te excluir, vai te banir, vai te denunciar no WhatsApp. Então precisa ter uma abordagem humanizada, instigar o interesse, chamar a atenção. Então tudo isso você vai aprender sim na prática, mas eu tenho que ter organizado para que eu possa executar de uma forma sistemática, com maestria, todos os dias, sem parecer chato, não interessado, mas sim interessante, perfeito? Então não é só atender. E se não for legal, isso aqui é muito legal de se falar, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente fala se não for legal, a gente pensa, poxa, todas as ligações vão ser legais, o cliente vai ter conexão. Não. Se não for legal, guardo para mim, jogo fora. Toda a parte do nosso cérebro tem aquela parte, poxa, de momentos que a gente até quer esquecer e nem considera muito. Coloca na lixeira do cérebro lá, poxa, o cliente tratou mal. Às vezes vai acontecer, a gente liga para ajudar o cliente manda um oi no anúncio, ou chamou a gente, não gosto de vocês, não sei, para de me encher o saco, para de ligar, para. Poxa, um sinal, então vou deixar ele só com uma mensagem mensal. O cliente diz que não quer, realmente aí eu descarto. Mas fora isso, eu vou continuar instigando interesse, guardo para mim, poxa, não vai ser todo dia que vai ser legal, não vai ser todo dia que eu vou estar com vontade de
prospectar, que eu vou estar com vontade de falar, não. Então, eu tenho que seguir uma cadência de processo, eu tenho que saber o que fazer, ter isso bem organizado todos os dias, entrar em conexão com isso, evitar as distrações, mas eu sei que também vai ter dias que não vai ser legal. E eu não vou guardar para mim aquelas informações, as pessoas não vão estar me rejeitando, vão estar rejeitando aquela solução do problema que elas poderiam ter usado e resolvido, ou a realização de um sonho. Então eu tenho que entender isso. Tem pessoas que estão na etapa X, Y, Z, tem pessoas que mandam, parece mensagem só para incomodar, vai acontecer, é natural, mas eu tenho que estar organizado para isso, eu tenho que entender isso, ter um entendimento disso. Então, se prepare, se organize, tenha tudo em pasta, prova social, áudio, quebra de objeção. O que o cliente que não responde mais, o que você faz com esse cliente? O cliente que pergunta o preço e some, o que você faz com esse outro tipo de cliente? O cliente que agenda e não comparece, o que você faz? Você tem que ter um plano de ação, de reação para cada um deles. Por isso que nessas aulas que você vai vir, você vai ver como a gente faz a quebra de objeção, você vai ter scripts de como tratar esse cliente, como tratar esse lead, que fase de compra ele está. Às vezes o cliente ele está pesquisando informação para comprar daqui a 2, 3, 4 meses. E com valor à vista, e você despreza. Quantas clínicas nós atendemos que o negociador, o CRC, desprezou o cliente com 10 mil de entrada, com 15 mil de entrada. E não foi uma, não, várias, que o Dr. Denis, o cliente, ele tinha entrada, porém ele não tinha as prestações. Qual é o nosso papel? Oferecer a solução. Poxa, eles não tinham as prestações de 1.000, então vamos fazer uma prestação de 600 e vamos fazer reforços trimestrais. Poxa, o cliente fechou, então são soluções básicas, simples, que no momento que a gente entende que pode aplicar com uma organização, uma efetividade do dia após dia, a gente se torna especialista em resolver problemas. E quanto mais problemas a gente resolve, mais conexão a gente cria, quanto mais processo a gente põe em prática, mais especialista se torna. Então, quero que você faça isso a partir de hoje, se organize, não deixe ao acaso, não é só atender, vou chegar aqui e sentar e vou atender os leads que me chamarem. Não, não é isso, essa não é a nossa função. Nossa função é gerar valor, é conduzir o cliente em todas as etapas até a solução do problema dele ou a realização do sonho dele.